perguntasse agora, você saberia realmente me dizer como funciona o seu sistema digestivo? Será que beber água na refeição faz mal? E azia, será que significa sempre gastrite? E o assunto do momento, que são as famosas canetas emagrecedoras, elas interferem na sua digestão? Eu sou a Valéria Luz e você está no Pod Light. Aqui falamos sobre saúde e bem-estar de maneira leve, sempre sob a luz da ciência. E hoje eu estou aqui mais uma vez com a médica doutora Cíntia Vasconcelos, que já esteve aqui no episódio 8 e voltou para continuarmos o assunto e falarmos sobre mitos e verdades do aparelho digestivo. Relembrando o currículo da doutora Cíntia, ela tem 25 anos de experiência, especialista em cirurgia geral, especialista em cirurgia do trauma, preceptora da residência médica na área de cirurgia. Ela é chefe do pronto-socorro e diretora clínica do Hospital OnPar, que é um dos maiores complexos de saúde do Paraná, hoje em dia, né, doutora? Isso mesmo. Uma honra te receber aqui de volta e seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Valéria. Eu que agradeço mais uma vez. Sempre esse assunto é tão rico, né? O outro episódio, acho que a gente falou mais de 1h30 e ainda ficou coisa sem falar, né? Sem dúvida. E hoje com essa novidade aí das canetinhas emagrecedoras, fazendo esse auê na saúde, né? Porque interferem em várias questões da saúde humana, a gente tem muito para falar mais uma vez. Sem dúvida. Né? Então, só para ilustrar um pouquinho para o pessoal entender, existe uma diferença de saúde do sistema digestivo e saúde intestinal? Existe, mas eles são temas muito relacionados. Uhum. A saúde do sistema digestivo é o sistema todo, na verdade. E o sistema intestinal, ele está dentro do sistema digestivo. Então, o sistema digestivo ele é mais amplo, ele começa com a boca e vai terminar com o ânus. E nós temos uma estrada toda, na verdade, a ser percorrida. Uhum. E o intestino, na verdade, são os últimos quilômetros dessa estrada toda, Entendi. Na verdade. Uhum. Então, o sistema digestivo ele é muito rico, ele é muito complexo, ele tem, eu falei em estrada, mas ele tem como se fosse um rio que tem afluentes. Então, tem vamos continuando com o exemplo de uma estrada, ele tem as marginais, ele tem as ruas menores, ele tem os becos, né? Então, assim, passando pela boca, a língua, a saliva, passando pelo nosso tubo, que é o esôfago, passa pelo estômago. Saindo do estômago, a gente já tem o duodeno, que é um pedacinho do intestino delgado, que é um intestino fino, mas ele é rico. E lá nós temos duas estradas enormes que desembocam nele, que não é a nossa estrada principal, mas aí nós temos o pâncreas e a vesícula, que também levam enzimas digestivas para nos ajudar ali. E aí nós temos todo o intestino delgado e depois o intestino grosso. Como se fosse tão simples, né? O intestino delgado e o intestino grosso. Eles são a nossa riqueza e está cada vez mais estudado. E é aí que entram as canetinhas, que foram a partir daí, desses estudos, nesses hormônios intestinais, que as canetas foram idealizadas. Só para o pessoal entender aqui que a gente não vai entrar muito no assunto no básico, porque esse episódio já foi feito, né? Então volta lá, assiste o episódio de número 8, que vale muito a pena, tem muita informação, foi um episódio muito rico mesmo e que vai te trazer assim as bases mesmo, né? Mas resumindo, o sistema digestivo engloba o sistema intestinal, que é onde tudo que entra pela nossa boca, né? Já começa ali na boca, essa digestão, como a doutora falou, e vai terminar lá no ânus, quando a gente evacua, né? Como popularmente falando, quando a gente faz cocô. É isso mesmo. E tá tudo bem, né, gente, falar sobre cocô aqui, até porque é um assunto pertinente aí ao intestino. E tão importante quanto
aquilo que você come é aquilo que está saindo, né? Porque aquilo muitas que entra, vezes... é aquilo que sai, é isso aí. Muitas vezes a gente não está aproveitando as vitaminas e os nutrientes da nossa alimentação porque está saindo no cocô, né, doutora? Exatamente. Me explica um pouquinho só, rapidamente, assim, o que acontece quando o cocô está rico de nutrientes. Por quê? Na verdade, existem algumas doenças que podem fazer isso. Então, assim, tudo que entra é para sair. Tudo que entra, sai. A gente, graças a Deus, né? Ou é transformado. Ou transformado, ou ele passa muito rápido. Por ele passar muito rápido, a coloração das fezes pode mudar. Sim. A consistência das fezes pode mudar. Um mito do consultório, na verdade, o mais ouvido é de que você tem que evacuar todos os dias. E, na verdade, não é bem assim. Ah, tá. Já começamos, então, com um mito aqui. Então, isso é um mito. Que tem que... Tem que evacuar todos os dias? Não. Tem que o seu normal. Então, o meu normal pode ser dia sim, dia não. O meu normal pode ser 2 vezes ao dia. E o importante da onde vem esse mito, na verdade? Esse mito ele vem de uma sensação de que todo mundo quer ter uma limpeza, de gases que podem ser produzidos e achar que você não evacuando todos os dias, esses gases estão acontecendo por conta disso. E muitas vezes não. Né? Então, uma pessoa ela pode ser constipada crônica, que é esse é o nome técnico de uma pessoa que não evacua certo, na verdade, e aí ela pode ter gases por outro motivo e ela achar que é por conta disso, e não tem nada a ver. Tem pessoas que evacuam de 7 em 7 dias e que não tem gases. Sim. E que se ficam bem e se toleram dessa forma, e isso na verdade é ruim, porque as pessoas começam a tolerar isso 1 vez, 2, 3, e isso piora ao longo do tempo, e aí elas querem usar laxantes para ajudar. E isso é o ruim. Então, assim, o evacuar tem que ser o seu normal. O mais importante é não ter dor. O mais importante pode ser dia sim, dia não. Tem pessoas que são 3 vezes ao dia. Tem pessoas que podem ser de 2 em 2 dias, até de 3 em 3 dias. Isso na literatura é aceitável. Mas o importante é não ter dor. E principalmente o que a gente liga como pulga atrás da orelha, de sinal de alerta, é a mudança de hábito intestinal. Então, se o seu normal era de um jeito e mudar esse normal, isso é pior. Então, assim, aí você tem que analisar. Entendi. Eu sempre fiz todos os dias. Isso. E, de repente, agora... Mudou. Isso é um sinal de alerta. Entendi. Na minha família, quando eu aprendi, né? Então, a doutora já falou aqui que é um mito, que quando as crianças soltavam pum, era vontade de ir no banheiro. Ah, você está soltando pum, pode ir no banheiro. Então, isso é um mito. O fato de ter os gases não é necessariamente com a necessidade ali de evacuar. Sim, mas isso existe. Porque quanto mais tempo eu tenho fezes no intestino, eu tenho produção de gases. Entendi. Porque as bactérias estão lá, são bactérias formadoras de gases. Então, assim, eu falo que o número 1 sempre vem... as fezes sempre vêm seguidas pelo número 2, na verdade. E para um cirurgião, né, com um gastroenterologista, pelos médicos, nós adoramos pum, na verdade. É sinal de que o trânsito está funcionando. Entendi. E que as coisas estão indo. O problema é produzir demais. Né? E, de repente, o cheiro também, o odor, isso incomoda. E também a pessoa conseguir segurar, esse tipo de coisa, que isso gera um pouco de estresse, na verdade, né? Então, mais importante do que a frequência ou o número de evacuações, né, das idas ao banheiro, é o aspecto... A consistência do cocô. Exatamente. Então, isso você mesmo. tem que dar uma conferida e ver se não está líquido, se está fibroso, exatamente. Né? Formato, cor e odor, no caso, que exatamente. é o cheiro, né? Porque muitas vezes, se a gente entrar um pouco no aspecto do cocô, existem cocôs que são amarelinhos e fofos e boiam.
Isso pode ser um aspecto de uma pessoa que teve uma dieta mais gordurosa ou que usou alguma medicação que deu uma diarreia. E isso faz com que as vitaminas também passem mais reto e isso é ruim. Se a gente pensar em fezes mais esverdeadas, por exemplo, além de muitos vegetais ou corantes, alguma coisa assim, isso pode acontecer porque passou muito rápido pelo intestino. E isso faz com que a cor... E isso é ruim? Não. Isso pode ser normal. Só que não pode ser assim o tempo todo. Se as fezes são pretas, isso é muito ruim. Por quê? Desde que você não esteja tomando ferro, que ferro deixa o cocô preto. Então, isso pode ser sangue nas fezes, sangue digerido. Então, por exemplo, uma úlcera no estômago e que ela vai sangrando devagarinho e ela pode corar as fezes dessa forma e se tornar o cocô preto, mas eu falo preto, não é marrom escuro. E um cheiro bem característico que a gente chama de melena. Isso é ruim, a gente tem que analisar. E aí não é do intestino, é do estômago. Então tudo começa, é um rio, é uma estrada. Tem o início, e tem o meio e tem o fim. E lá o fim que vai deixar alguns sinais de alerta para a gente entender o que a gente está comendo, se a gente está aproveitando e etc. É importante a gente citar, inclusive, que esse termo normal é muito individualizado. Né? Existe o seu normal. Exato. Existe aquilo que é comum para a maioria da população, vamos dizer assim, e existe aquilo que é o seu individualismo ali, né? Que é de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com o que você come, se pessoas... O seu estresse. Né? E até assim, as pessoas que comem um volume maior, as fezes vão ser maiores. E depende do que você come também. Se você come muita carne, se você come mais vegetais, se você toma muito leite. Exatamente, isso tudo muda, na verdade. O quanto de água que você toma, que isso é importantíssimo. E essa água vai impactar também desde a digestão até maciez. O intestino. Na maciez, exatamente. Impacta na saída, no caso, né? Com certeza. Que tem que ser uma saída tranquila. Então, não existe saúde intestinal sem uma saúde digestiva. Sem dúvida. Por exemplo, a saúde intestinal ela pode ser impactada pela saúde da boca. Então, eu tenho que, se eu tomar bastante água, por exemplo, isso vai impactar lá embaixo. Mas eu comecei com a água na boca. Porque se eu tenho... se eu tomo mais água, eu produzo mais saliva. Na saliva, eu tenho enzimas digestivas e enzimas até que me protegem da acidez nos dentes. E isso vai impactar na consistência das minhas fezes. E então, é uma coisa que influencia diretamente. Tem gente que se preocupa só com o estômago, né? Ou só com o intestino. Então, assim, tem que olhar para o sistema todo, né? Todo. O funcionamento do começo ao fim. Porque até o estômago tem as particularidades, como a doutora falou ali. Se tiver sangrando uma úlcera ali e o sinal, muitas vezes você vai perceber do nas intestino. Fezes, né? Exatamente. Lá do intestino. É isso mesmo. E é tudo questão da gente estar atento. Tem que olhar. As pessoas chegam no meu consultório e eu começo a questionar. Eu escuto, porque você tem que escutar. Hoje em dia não, sempre foi assim. Então, você tem que escutar. Só que tem horas que... Porque é meio tabu falar de algumas coisas. As pessoas elas pegam e não sabem nem como que elas falam do cocô pra mim. Então, porque aí eu tô com dor lá atrás... Porque é um assunto desagradável, tabu, né? Na verdade, né? Principalmente para homem. E aí, a hora que eu tiro a minha escala de cocô, eu falo assim, vamos falar. Aí ela até tem aquele risinho, sabe? Porque aí as pessoas não falam sobre isso. E aí eu falo, não, vamos lá. Como que é o teu cocô? Mas como que é o teu dia a dia? E como que vem o seu cocô? Que cor que vem o seu cocô? Nunca pensaram nisso. Sim. E é um tabu, sim, na verdade, né? Existe uma escala que aí de repente a hora que começa então
eu tirei uma foto, eu posso te mostrar? Eu falei, pode. Eu vejo foto de cocô o dia inteiro. Faz parte. Sim. Então, é o dia a dia. E é assim mesmo. É para ser assim. Então, a consulta, eu tenho que tornar o meio agradável, a pessoa um pouco mais tranquila. Deixar mais à vontade. Exatamente, para isso. É porque é engraçado, assim, porque se a gente... É como se fosse um atestado do que você tem feito, né? Então, assim, vamos avaliar as fezes ali, vamos olhar para o seu cocô e descobrir o que você tem comido ou se você tem tomado realmente o tanto de água que você diz, tem que tomar. Né? Eu lembro do meu pai, quando eu era criança, meu pai era médico. E aí ele ficava muito assim, não, porque o vaso, ele não tem que ser colorido, ele tem que ser branco. Por quê? Porque você tem que olhar a cor do teu cocô. Porque eu lembro de quando eu era criança, porque, né? Existiam vasos sanitários pretos, marrom, amarelo, exatamente, é verdade. Bordô, verde escuro, eu lembro disso, assim. Sim. Só que muitas vezes, você tá evacuando de uma cor diferente e você não sabe por conta da cor do teu vaso sanitário. Gente, a importância, inclusive nas reformas aí das casas. Xixi também. É verdade. Né? A urina também. A cor do xixi, exatamente. As velhinhas, né, que normalmente elas não... Chega uma idade, começam a não ter ardência para fazer xixi. Então, assim, como que você começa a diagnosticar? E eu sempre oriento elas com relação a isso. Odor. Opa, tá mais... com cheiro mais forte. Presta atenção que pode ser infecção urinária. Só pelo cheiro. Então, assim, é importante olhar o aspecto. Tá mais... escuro, tá um pouco mais concentrado. Odor, faz um exame para ver se não tá evoluindo, porque pode ser assintomática. E aí, já pensando nisso e nesse gancho, tanto o odor do xixi indica a presença ali de bactérias, quanto a característica do odor das fezes ou do pum, né? Exatamente. Também está indicando, né? Ó, tem alguma coisa diferente coisa aí. Não está normal. Vamos analisar. Sobre a água, que a gente está falando aqui, né, da água que vai impactar lá nas fezes, mas a água é importante a partir da boca, como a doutora falou, né, que é a saliva. Exatamente. Assim, a gente produz uma quantidade de uma média de meio litro até 2 litros de saliva. Isso depende do tamanho da pessoa, do quanto ela toma de água. Normalmente a saliva ela é produzida na hora que a gente come, também, mais produzida. Ela é produzida 24 horas por dia. A gente produz só de olhar o alimento, você já produz a saliva. Sem dúvida, porque até o cheiro, né? Existem estímulos para a saliva, né? O próprio visual e o cheiro também. O corpo humano é demais, né? Deus Perfeito. fez tudo muito certinho, Perfeito. não é isso? E aí isso faz com que exista essa produção. Se eu tenho mais saliva, então eu tenho mais enzimas digestivas e isso vai fazer com que eu melhore a digestão, porque aí eu tenho mais saliva, igual eu falei das enzimas digestivas. Então você vai ter mais enzimas digestivas, isso vai melhorar e isso vai também impactar na quantidade, na minha consistência do meu bolo fecal. É isso aí. Então, já aproveitando aí, existe não sei se é mito ou verdade, você vai me dizer agora, que é água durante a refeição atrapalha a digestão. Isso é um mito, tá? Então, assim, a água, ela até ajuda na digestão. Tomar um da copo, quantidade. Isso falar. 1 copo, 2 copos, isso não vai impactar em nada. Existia uma lenda de que isso poderia diluir o ácido do estômago, isso fazendo com que o ácido que você não tivesse ácido suficiente para melhorar a digestão. Isso precisaria de muita água para você conseguir um negócio desse, porque o corpo humano é sensacional. Ele se adapta a tudo. E se eu conseguisse tomar essa água, esses 2, 3 copos de água na hora, isso não vai piorar. É lógico que a gente vai falar de pessoas que não têm uma hérnia de hiato gigantesca. Eu estou falando de gigantesca. Hérnias de hiatos normais normalmente não fazem isso. E isso também pode impactar para quem tem refluxo na hora de deitar, alguma coisa assim, o líquido. Mas não que isso atrapalhe a digestão, isso não existe. É um mito. É bom a gente esclarecer, né, que isso é um mito, porque assim, então, do contrário, que auxiliar na digestão por
acho que às vezes até amolecer mais o alimento, Dilui né? tudo, Diluir exatamente. E aí a gente entra até em mastigação, que é a nossa primeira etapa da digestão. E que ela é extremamente esquecida. Aquela história de a vida é muito corrida, isso faz com que as pessoas não mastiguem os alimentos do jeito, da forma que deveriam mastigar. Isso ajudaria tanto. E até por isso que tem gente que precisa tomar água, porque não está mastigando direito, né? E aí ela vai meio que a água vai empurrando. Empurra, exatamente. Isso é assim, é péssimo. Porque você joga para o estômago uma responsabilidade que era para ser dos dentes e da língua e da saliva. Entendi. Isso é muito ruim. Metade dos gases, eles poderiam ser menos produzidos se a gente conseguisse mastigar. Só melhor por mastigar, exatamente, que isso diminui uma etapa do estômago, isso favorece a digestão. E o alimento já chega mais processado. E isso ajudaria o estômago a não produzir tantos gases, os alimentos não ficarem tanto tempo no estômago. Se eles ficam mais tempo, eles fermentam mais, geram mais gases, gerando um pouco mais de desconforto e etc. E aí você já falou, então, de um outro mito que eu tinha anotado aqui, que é o comer rápido prejudica o estômago. É essa a explicação. Isso é verdade. Isso é verdade Isso total. É super verdade. Eu falo para os meus pacientes, olha, vamos comer ouvindo Enya. Enya é aquela música tranquila, vagarosamente. Desliga a televisão. Porque, assim, se você tá num momento... Desliga o celular. Desliga o celular. Num momento de estresse, você tá e você mastiga e mais passa rápido, reto. Exatamente. Você engole mais rápido, né? Engole. E isso faz com que o alimento fique menos processado, chegue lá inteiro e gerando aquilo que a gente conversou. E aí a boca fez o serviço mais ou menos, o estômago fala, então... eu também vou fazer aqui mais ou menos. E aí manda para o intestino fala, gente, que é isso que está chegando aqui desse tamanho? Eu não entendo o que são essas moléculas enormes. E fica muito mais tempo lá. E aí isso faz gerar mais gases e isso piora tudo. Tem que, até para mastigar, a gente tem que pensar. Se a gente pensar, está escrito no livro 30 mastigadas. Ninguém faz isso. Até para emagrecimento, isso ajudaria, porque se você come muito rápido, não dá tempo também de você ter um estímulo, porque assim, a partir do momento que eu como, eu existo, e eu estou mastigando, eu mando um estímulo para o cérebro, que está entrando comida. Se eu como muito rápido, não dá tempo disso, e isso faz com que eu tenha que comer mais. Então, se você comer mais vagarosamente, tranquilo, isso faz com que você precise menos. Você começa a ter uma saciedade antes. Você precisa de menos alimento. Isso faz, até no emagrecimento, ajuda. E aí, nesse caso do emagrecimento, isso aí seria o básico do básico. Sim. O básico é comer mais devagar. Mais devagar, tranquilo, tomar bastante água. E isso durante o dia todo, na verdade, não durante só a refeição. E isso faz com que mande o estímulo para o cérebro, você tem uma saciedade, dá tempo para o seu organismo ir se adaptando, manda o estímulo para o cérebro e isso faz com que você tenha uma saciedade precoce. Sim. Antes do que você comer aquele teu prato grande, come um pratinho menor, você já se sente saciado. Outro mito que eu tenho anotado aqui, toda azia é gastrite. Nem sempre. Na verdade, né? É porque eu tô pensando aqui que essa questão aí da mastigação e tal também impacta na azia ou tá mais relacionado porque fica parado o alimento. Aí você come, parece que você comeu bastante e aquilo tá parado. Se você comeu sem mastigar, isso fica parado e aí eu falo assim, opa, tô com azia. Eu tenho que tomar um antiácido. Ou eu vou tomar um antiácido, ou eu quero tomar um remédio para me ajudar. Tô com náusea, parece que a minha comida parou aqui. E nem sempre isso é por um problema gástrico, e sim pela tua rapidez da alimentação. Quando a gente se alimenta de uma forma correta, normalmente, dando esse tempo para o organismo se adaptar, isso progressivamente vai indo pela nossa estrada e isso vai até o final de uma forma mais tranquila.
Então, uma pessoa que tem azia frequente e não tem gastrite, o que ela deve fazer? Não é normal ter uma azia, uma gastrite, sabe? Então, assim, ó, falando de gastrite, ela é uma sensação, uma queimação que as pessoas falam, uma azia. No termo técnico, a gente fala que pode ser uma pirose. Pirose é uma queimação retroesternal. Ela pode ter refluxo, e isso é tratado, a gente teria que fazer uma endoscopia para saber disso. Isso também pode ser uma úlcera. Os pacientes chegam no consultório e falam assim, mas você está falando que eu estou com gastrite? Porque a gente faz a palpação abdominal, mas eu não sinto nada. Eu falei, sim, na verdade tem. Isso na palpação abdominal a gente consegue ver, mas tem gente que não sente nada. Então, assim, as pessoas começam a cortar alguns alimentos. Isso me faz mal, não como mais. Isso me faz mal. Então, isso não como mais. E isso vai fazendo com que ela fique restrita àquilo, só que, de repente, ela está com um problema muito mais sério. Isso também é um sinal de alerta para a gente pensar que ela pode ter uma úlcera ou até um câncer gástrico, porque muitas vezes pode não doer. E tem gente que é muito tolerante a alguns sintomas. É verdade. O estufado. Não, porque tá tudo certo, eu tomo um antiácido aqui. Até o mito do omeprazol. As pessoas falam que o omeprazol dá câncer. Na verdade, não é isso. Isso não existe. O omeprazol ele pode mascarar problemas futuros. Se a pessoa toma demais e não vai atrás do seu sintoma. Sim. Então, o ideal é a pessoa se analisar, saber que a sua digestão está correta, a barriga ela não pode estufar muito. Fui numa churrascaria. Tudo bem. Um belo dia a gente pode ir numa churrascaria e acontecer isso, mas no dia a dia isso não é para acontecer. E a gente tem que ficar atento aos nossos sintomas, se analisar mesmo, saber o que está acontecendo com você. Se perceber, né? Se perceber, isso é importante. Porque a gente é muito no automático mesmo. E essas dúvidas aqui que a gente está falando, inclusive, né, do omeprazol, né, que é muito antigo, muito utilizado, pessoas que usam muitas vezes sem indicação médica, usam porque a vizinha usou, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas assim, você é único. A pessoa do lado pode até ser seu pai, até ser sua mãe, você pode até ter ali, né, assim, características semelhantes, mas você é único. Então, por que você acha que o medicamento vai ter que funcionar em você da mesma forma que funcionou para o outro? Né? Não é porque fez bem para alguém que vai fazer o mesmo efeito para você. Você pode ter outro efeito diferente, porque tem né? efeitos colaterais. Exato. E aí isso o tempo todo, né? Na rotina, principalmente da farmácia, que a gente recebe as pessoas querendo, não, eu quero aquele medicamento. Mas quem que te indicou? Não, a minha vizinha usou e tá dando certo. Não é assim. Vamos com calma. Né? Avaliar, cada caso é um caso, cada rotina da pessoa é diferente da outra. Às vezes o medicamento que a gente usa, além de sermos diferentes, eu faço o meu dia diferente do seu. Sim. Né? Então, enfim, resumindo, né? Mas tem mais algum mito que você lembra, assim, que sempre chega para você e que você desconstrói? O maior mito é esse do evacuação diária. E que não tem que ser diária, na verdade. Muitas vezes, as pessoas vêm com esse problema e eu descubro outros problemas. Aquilo era mais um. E aquele era o problema da vida. Esse eu acho que é o maior mito. E também da coloração das fezes, também. Isso é uma coisa que vem bastante no meu dia a dia. Gente, quem gosta muito de beterraba aqui, quando come beterraba, pode olhar nas fezes, que as fezes parece que... Feijão preto. Parece que está saindo sangue por lá, né? Porque isso tão mesmo. Vermelho, É né? isso mesmo. Feijão preto, que também escurece bastante. O próprio ferro, né? Sim. Que, na verdade, é sempre na hora da gente suplementar ferro.
Hoje em dia, com essa história da medicina integrativa, então nós suplementamos mesmo bastante vitaminas, algumas coisas. E a gente sempre tem que avisar, porque as pessoas se assustam, na verdade. Sim. Né? O que aconteceu, né? O que aconteceu que mudou aqui? Agora entrando nesse assunto, que são as canetinhas emagrecedoras, que viraram febre, que estão aí em alta e que, sim, estão fazendo uma grande revolução na saúde no mundo inteiro, né? A gente não pode nem simplificar e nem subestimar o uso aí desses novos medicamentos, dessa classe de produtos que veio para resolver, sim, muitos problemas relacionados à saúde. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. Explica só um pouquinho assim o que são esses medicamentos. Que tem muita gente usando, mas ainda tem gente que não sabe o que é e que está curioso, né? Pra Porque saber. assim, ó, eu só soube que emagrece. Então, me fala um pouquinho mais. Hoje a gente tem as canetas. As canetas são... nós falamos em as canetas porque nós temos hoje 2 classes de canetas que são usadas no Brasil, que é uma classe dos inibidores, dos análogos do GLP-1 e dos análogos do GLP-1 e da GIP. Então... Só para vocês lembrarem aí, Ozempic, Mounjaro, Wegovy, já esqueci. São exemplos das canetinhas emagrecedoras. Os mais comuns, né? O Ozempic, eu acho que é um pouquinho mais antigo. E o mais novo é o Mounjaro, que está sendo... Exatamente. O Ozempic tem o Wegovy, que é do mesmo laboratório. E aí tem o Mounjaro, que é a tirzepatida. Então, a semaglutida, ela é um análogo de um hormônio que nós produzimos no nosso organismo, que é no nosso intestino. E ele vai fazer ele mimetiza o nosso hormônio. Produzido no intestino, se o seu intestino está ok. Se estiver ok, exatamente. Então, dica, se eu comer muito bem e se eu estiver fazendo tudo bem, eu posso emagrecer apenas com bons hábitos, sem medicação. Que essa era a ideia, né? No caso da saúde digestiva mesmo, da saúde intestinal, né? Quando você cuida dessa saúde, você tem a produção normal desse hormônio. Exatamente. Eu falo que, saindo um pouquinho da canetinha, num mundo que... nós temos um mundo que as coisas são muito caras. E que algumas pessoas, as pessoas que não têm tanto poder aquisitivo, elas não têm dinheiro para comprar verdura. Tem muita gente que aqui no meu consultório e ninguém come nada. É verdade. Nada. É arroz, feijão e carne. Que intestino funciona com arroz, feijão e carne? Porque se eu tiver que pagar, sei lá, R$10 numa verdura, Sim. num brócolis, eu prefiro comprar um frango, Exatamente, né? exatamente. Porque sacia mais, porque tem mais proteína, mais energia. É um pouco complicado a gente falar sobre isso, porque a gente entra na parte financeira de um país que não é de um país do mundo, que é muito complicado, na verdade. Então, as canetas, elas estão... A gente começa a falar de 2 classes, elas são barateadas também. Então, no futuro, se Deus quiser, todos vão se beneficiar disso. Então, a gente está falando de uma caneta, que é a semaglutida, que ela é aplicada na barriga, como se fosse uma insulina, mas eu falo como se fosse uma insulina com relação a maneira de aplicar, a maneira forma de aplicação, que é uma vez na semana. Ela já tá tão evoluída que já foi produzido um outro medicamento que é a semaglutida via oral, que é o Rybelsus, só que aí ele de uso diário, é um comprimido, mas é a mesma medicação. E isso faz com que a gente tenha alguns efeitos que nós queremos, que é um de saciedade precoce, aumento da produção da insulina pelo pâncreas, para ajudar na quebra dos açúcares. E também aquele estímulo para o cérebro dessa saciedade precoce e também da diminuição do movimento do intestino e do trato digestivo, perdão. Então, isso faz com que a pessoa coma menos, porque ela não vai sentir tanta fome.
Ela se sente satisfeita o tempo Satisfeita todo, e né? saciada, com um pouquinho de alimentação. Esse é a primeira droga que a gente está falando, que é a semaglutida. E aí nós temos a outra droga, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro, que ele já é uma evolução da semaglutida, que além de ser o análogo desse inibidor do GLP-1, ele também é um inibidor da GIP, que é um outro hormônio do intestino que também gera isso, só que ele produz um pouquinho mais de insulina. Então, quando a gente fala em diabetes do tipo 2, é melhor usar a tirzepatida do que a semaglutida. Então, ele tem um efeito maior. Só que além do efeito maior, por conta desses... Na diabetes, ele também vai ter um efeito maior emagrecedor. Aí a gente entra numa área de emagrecimento, que o que o emagrecimento faz? Por si só, por obesidade? Não, porque a obesidade hoje ela é uma doença. Então a gente não está falando de fins estéticos. Sim. Lógico que muita gente entra nos fins estéticos, né? Mas a gente está falando de saúde, a gente está falando de obesidade, que é uma doença que torna o organismo muito mais inflamado. A gente está falando de obesidade que gera um pouco mais de problemas cardiológicos e que isso aumenta a chance de eventos cardiovasculares, que é infarto, derrame e etc. A gente está falando de obesidade que aumenta a gordura do fígado, que mesmo sem beber a gordura do fígado, que é a esteatohepatite, essa gordura do fígado ela pode gerar cirrose no futuro, para aquela velhinha de 70 anos que nunca bebeu na vida e sempre foi aquela vozinha gordinha, chega no 72 anos, ela chega lá com cirrose. Da onde veio isso? Né? E sem falar também na diabetes. Sim. Que a partir do momento que eu sou obeso, eu começo a criar gordurinha assim, abdominal, e isso faz resistência à insulina. E aí isso vai gerar todos os outros problemas cardiovasculares. Doenças metabólicas, né? Exatamente. Eu tenho um professor que eu acompanho, que eu gosto muito de ouvir, que eu acredito que você conheça, o professor Murilo Pereira. Que é um fofo, um querido, um sábio. E ele fala o seguinte, as pessoas me perguntam qual é a pior gordura que a gente pode ter, né? Daí ele brinca assim que não é a canola, não é o óleo de coco, não é a gordura da manteiga, não é esse tipo de gordura. A pior gordura é aquela que tá aí no seu bucho, ele fala. É isso. Que tá aí grudada em você, essa gordura que te inflama, que te deixa doente. Então acho que essa nova geração de produtos aí que estão sendo utilizados com esse intuito de emagrecer, além da estética e da beleza, ela veio realmente para dar um pouquinho de saúde e ser acho que ela veio ali como uma tábua de salvação. Eu também acho. Né? Porque até efeitos a longo prazo e efeitos antidepressivos, anticâncer, né? Relacionados a tudo isso, essa inflamação que essa gordura está causando aí a vida toda em pessoas dúvida. Que lutam a vida toda e não conseguiam. E não tinham como, a não ser fazer uma bariátrica, por exemplo. E hoje, a partir do momento que a gente tiver esses medicamentos mais acessíveis financeiramente, todo mundo vai poder se beneficiar com isso. A longo prazo, pessoas obesas também têm problemas osteomusculares. Sim. Então, a gente vê pessoas que foram obesas a vida toda, aí elas têm que trocar o joelho, colocar prótese total de joelho, prótese total de quadril. E o gasto financeiro disso no futuro? Eu estou falando de custo mesmo, uma pessoa que não consegue andar, uma pessoa que não sai de casa, uma pessoa que tem dor o tempo todo. E aí, fora isso, o gasto, falando até do Sistema Único de Saúde de convênio, de pagar uma prótese de joelho e gerar um risco muito maior a essa pessoa. Tudo isso vai ser evitado no futuro. Sem romantizar, né, esse assunto, né? A gente não está aqui nem fazendo propaganda, que não é esse o objetivo. O objetivo é só a gente entender que existe e que está sendo oferecido, que
tem muitos benefícios, mas não deixa de ser um medicamento e que a gente tem que ter a consciência, assim, não é para todo mundo. Vai ter gente tem que tomar muitos cuidados. Né? Vai ter gente que vai se beneficiar muito e vai ter gente que não vai conseguir usar. Exatamente, né? porque muitas vezes as causas da obesidade são infinitas. Existem causas psiquiátricas. Então não vai adiantar nada. Não vai resolver com isso. Não vai resolver. Então, assim, sozinho, quem sabe, precisa de uma equipe multidisciplinar. Sim. E isso, a gente tem que entender que isso é um medicamento. Hoje, ela precisa ter... Antes ela estava sendo vendida na farmácia, a Bel Prazer. Hoje é só sob prescrição médica. Isso. Por quê? Porque existem efeitos colaterais. E muitos efeitos colaterais. Existe risco? Existe. Então, assim... E um dos efeitos colaterais que eu gostaria que a doutora comentasse aqui é sobre, inclusive, uma reclamação que a gente vê. Ai, meu intestino parou. Isso. Agora não, né, nem vou mais no banheiro, né? Então, existe esse efeito, né? Tem de paciente assim que está chegando todo dia. Explica um pouquinho sobre. Então, como o intestino para... Isso não é que ele para, ele diminui a movimentação, certo? O trânsito mesmo. O trânsito intestinal. Então, isso faz com que, a partir do momento que isso aconteça, quanto mais tempo eu tenho de cocô, fezes, na ampola retal, e ele não está sendo estimulado e eu não vou no banheiro, então ele vai absorvendo água. E aquelas fezes que são pastosas, que são hidratadas, elas começam a ser absorvidas e começam a ficar mais endurecidas. E aí você não vai uma, não vai duas, porque não vai por um dia no banheiro, aí você não vai no segundo dia no banheiro, aí você não come, você come menos, porque quando eu como, eu tenho reflexo gastrocólico, então eu como, eu já tenho que... Na teoria, eu tenho uma vontadezinha, é um estímulo que existe, se eu não como, aí eu não vou. Aí eu não tomo muita água porque eu começo a sentir náusea, porque eu tenho saciedade, porque eu aumentei a dose, porque esses medicamentos, eles são dose dependente também. Sim. A gente começa a sentir os efeitos colaterais mais no início e nos aumentos de dose. Isso. Então, isso tudo, até você se adaptar, isso muda um pouco. E aí, acaba que vem pro consultório. Porque aí, se você não vai no banheiro, aí você tenta tomar um laxante. Aí você tentou tomar um laxante, aí você fez uma descompensação da sua flora intestinal. Aí tem gente que começa a ter diarreia. E aí tem gente que, ou de mais, ou de menos, pode também fazer uma hemorroida. E aí, ou uma fissura. Sim. E aí isso torna as coisas piores. Mais difíceis. Bem mais difíceis. E aí, por isso que tem gente que até desiste, né, do tratamento. Né, exatamente. No meio do caminho. Uma paciente semana passada, ela falou assim... Se adaptou. Posso começar de novo? Aí eu falei, vai. Vai. Começa de novo, conversa com o seu médico que está tratando e aí vamos continuar usando o nosso. Ai, mas eu tô com medo de não ir no banheiro de novo. Eu falei, não, mas agora a gente já vai estar com a água na mão, com as fibras na mão. Porque acaba que tem gente que não come fibra. É verdade. E se você nenhum intestino resiste, quer dizer, não é nenhum, né? Alguns. A maioria do intestino, das pessoas, elas ficam melhores com água, fibra e exercício físico. Sim. É difícil quem não fica. Então, a gente consegue normalmente uma melhora com a quantidade de água. Porque também não adianta comer um monte de fibras e não hidratar. Vira uma papa dura que não sai também. Então, é mais ou menos isso. E as canetas fazem com que você tenha menos volume de alimento. Sim. E isso faz com que diminua. Só que também tem a diarreia. Então, a gente tem que tentar... É igual você falou, cada um é um. Você tem que individualizar o tratamento dentro das pessoas. E é um remédio, é um medicamento que deve ser analisado pelo médico. Sim. Então, o emagrecimento rápido com esses produtos, né, com GLP-1, ele tem um preço alto na saúde digestiva. Tanto na saúde digestiva quanto na saúde muscular também.
né? Então, assim, a partir do momento que... Imagina, uma pessoa que começou a tomar medicação. Ela toma medicação, ela não vai no banheiro. Aí ela chegou, não vai um dia, 2, 3, pronto, ela arranjou uma fissura. Para quem já teve fissura crônica, é uma das doenças que as pessoas vêm pedindo, pelo amor de Deus, me ajude, por favor, que tem uma faca enfiada lá embaixo. Tipo isso. Isso é péssimo. E aí ela se arrepende de tudo que ela fez por conta daquela dor. Uhum. Então, existem complicações. Sim. Né? Então, assim, e existem pessoas, por exemplo, que têm refluxo, subdiagnosticados, e aí a hora que começa a tomar o remédio não para de vomitar. Por quê? Porque eu pioro o refluxo. É óbvio. Porque se a pessoa tem o diafragma um pouquinho mais aberto, que a gente chama de hipotonia do pilar, que é uma diminuição da pressão entre o esôfago e o estômago, isso faz com que volte. Uhum. Se eu tenho o alimento parado por mais tempo, vai voltar muito mais. Então, eu pioro um sintoma que ela já tinha. E aí eu posso também colocar a culpa no remédio. E aí, por conta disso, vômitos e etc, etc. Hoje, até a indicação de jejum de cirurgia foi mudada com alguns pacientes. Por conta do uso do Ozempic, ou do Wegovy, ou do Mounjaro. Como assim? Explica. Porque antes, com 8 horas de jejum, eu poderia fazer um exame. Hoje, 8 horas de jejum, para quem usa esse tipo de medicação, isso não é garantia de que meu estômago esteja vazio para fazer uma cirurgia ou para fazer uma endoscopia. Entendi. Isso mudou. Hoje a gente já começa dieta Para líquida. esse paciente em uso De Ozempic, se ele precisa de um jejum, ele tem que se adequar às novas regras da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, até da Sociedade de Endocrinologia. Eles fizeram um encontro, um consenso, o último consenso agora, com relação a isso. Olha só. Então você vê que de fato, né, Impactou em tudo. Impactou Em geral. Tudo, geral. E assim, não existe emagrecimento sem algum impacto, né? E o que vem rápido pode custar caro para o organismo, como a doutora falou desses casos aí, né? Sem dúvida. É mito ou verdade que quem começa a usar a caneta emagrecedora nunca mais consegue parar? Na verdade, é complicado isso, porque é aquela história do ganho rápido, né? Por que eu vou ficar tanto tempo fazendo atividade física, comendo igual, se eu posso com 2, 3 canetas eu resolver o problema? Só que isso... Tem gente que em um mês perde 5 quilos, Exatamente. 6 quilos. Muito também pelo inchaço, porque aí você para de comer as bobageiras, porque você nunca mais vai conseguir comer um pãozão, né? Aquele sanduichão, assim. Então, você já diminui o sódio. Então, você já emagrece com ar, só de não comer tanto sódio. E isso faz com que a pessoa também possa... Ela se segura na comida e ela começa a fazer atividade física, porque isso estimula. Uhum. Isso é um estímulo, porque a pessoa começa a se sentir mais bonita, Sim. mais vaidosa. O impacto psicológico Sim, com certeza. positivo. E isso faz com que emagreça muito mais rápido. Essa é uma das complicações que podem acontecer, porque emagrecimentos muito rápidos, de grandes quantidades de peso, podem gerar pedra na vesícula, cálculos biliares. E aí é uma das complicações do emagrecimento rápido. Isso também pode acontecer na bariátrica, então não é exclusivo das canetas, né? Entendi. E a partir do momento que a gente começa a emagrecer muito, eu também posso ter diminuição das vitaminas, eu não como. E aí, hoje em dia, tem algumas pessoas, a gente já tem tempo suficiente de uso de caneta para falar das consequências do uso das canetas no mundo tardio. Queda de cabelo. Esses dias eu tava, acho que faz uns 3 meses, eu olhei Ozempic Face. Ozempic Face, sabe o que é isso? É a face. O rosto que cai. Então, são pessoas que eram lindas, formosas e durinhas aqui, de repente, puf, caiu.
E é tudo por quê? Porque emagreceu. Porque a gente tem, né, os coxinhos de Coxins. gordura na face também. Então, você perdeu Exatamente. gordura do corpo todo. A gente não... Você perde a sustentação. Perfeito seria ter uma canetinha que vai falar assim, não, você vai perder só a pochete. Onde você quer perder? A Exatamente. gordurinha vai perder só dali, né? Deixa Mas o meu não, rosto né? aqui, deixa o meu colágeno aqui, não é isso? Infelizmente, tem as reclamações maiores que eu vejo são realmente com relação a cabelo, queda de cabelo, né? Que chega em você, né? Que chega lá em mim, e muscular. Então, assim, nós temos que entender que são medicamentos novos, são produtos que sim estão fazendo o papel aí benéfico, mas que tem muitas coisas que têm que ser mudadas para o uso desses produtos, né? Não é só usar a canetinha. Então, você tem que, como a doutora acabou de falar, você tem que estar bem nutrida. É comer melhor. Fazendo o esforço de comer melhor, Exatamente. comer aquilo que vai te nutrir. Que não é quantidade, é qualidade. Isso, exato. Para você não ter esses efeitos colaterais aí, de perder músculo, né? De perder os cabelos, gente. Pro resto da vida, que seja uma muleta para você aprender a andar. Porque a partir do momento que você começa a fazer a sua atividade física, comer bem e estar no teu peso ideal, é só manter. É muito mais fácil. É muito mais fácil. A doutora comentou aqui, mas já anteriormente, que não é seguro para qualquer pessoa, né? Exatamente. Só para ficar mais claro aqui para o pessoal entender, para quem não é seguro e para quem já de cara assim a pessoa fala assim, não, então não vou usar. Tem algumas patologias de tireoide que tem que tomar muito cuidado, porque pode piorar o problema, principalmente com algumas tireoidiopatias, que são doenças de tireoide limítrofes, elas podem piorar alguns problemas até para piorar indícios de câncer mesmo, tá? De aumento mesmo. E também algumas pessoas com algum problema de retinopatia diabética. Então, assim, retinopatia é um problema da retina do olho por conta de diabetes. A gente sabe que as medicações, inicialmente, elas foram criadas a partir para pacientes diabéticos. E que houve uma evolução na indicação que foi para os pacientes obesos. E aí, a partir do momento que elas indicaram para os diabéticos, viram que os obesos começaram a emagrecer, pronto. E aí começou tudo. Foi aí que começou tudo. Então, tem que tomar cuidado para pacientes também que têm problemas de pâncreas. Porque, assim, é uma complicação mais rara, a pancreatite? Mas existe. Exatamente. Ela está descrita em bula. Então, e pancreatite é uma doença gravíssima. Não é porque é raro que não vai acontecer comigo, né? Exatamente. É gravíssimo. A gente nunca sabe quando uma pancreatite vai vir aquela boazinha, eu falo que é boazinha, que é edematosa, que quase mata a pessoa de dor e de vômito, ou é aquela que vem avassaladora, que pode matar um paciente em 48 horas. Então, assim, não queira ter pancreatite. Então, é um dos efeitos colaterais que existem na medicação. Sim. Sem falar em hipoglicemia, que isso pode acontecer, porque a partir do momento que eu tenho uma dose X, por exemplo, eu sou um paciente diabético e foi colocado para mim que eu tenho que tomar uma dose X. Só que eu emagreci e eu tô comendo menos. Então, o meu estímulo de açúcar está menor. Se, de repente, eu continuo usando aquela dose, eu começo a baixar o açúcar do sangue. E a hipoglicemia é muito ruim, né? Então, isso é um dos efeitos colaterais também. Efeitos mais leves que as canetas dão são náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, constipação. Tudo isso você tem que estar atento, porque você pode sentir tudo isso. Isso é dependente dose, do tempo, do tamanho da tua dose. E assim, não está descrito na bula o quanto você é, porque cada um é um. Exato. Então, você tem que individualizar o tratamento, por isso que tem que ter um acompanhamento médico. E demorou, né, para vir, no caso, né? Assim, porque muita gente começou aí o uso sem acompanhamento médico, porque até esse produto se tornar controlado, o pessoal
Tá todo mundo Foi fazendo. usando sem consciência, só pensando nesse resultado rápido, só pensando diretamente assim no benefício estético, né? Principalmente nós mulheres que já estamos aí entrando na menopausa ou que estão na menopausa, que têm muita dificuldade, né? Elas viram uma tábua de salvação, Exatamente. né? Muita Vou gente usar. emagreceu, tá todo mundo usando. Né? Eu falo do nosso meio, né? Tem muita gente usando. Mas isso vai aumentar, né? Porque vai começar a ficar mais acessível e mais pessoas vão usar. Então, a gente pensa que aquele 1%, 2% de pancreatites que iam ter, claro que se eu aumentar o número de pessoas, eu vou aumentar o número de complicações de pancreatites, por exemplo. E isso nós vamos descobrir ainda outros efeitos a longo prazo, que isso a gente não tem ainda. Né? Aquele follow-up, que é o segmento a longo prazo, isso vai ser com o tempo. Então, a gente vai descobrir ainda algumas complicações e já vem drogas melhores, na verdade, Sim, né? Com mais... porque tudo é muito dinâmico, né? Qual que seria o seu recado assim para essas pessoas que estão fazendo o uso e que ainda não fizeram as mudanças necessárias? Ai, pensa que é muito caro. Isso é só um estímulo. Quando você está investindo em dinheiro, né? Você também tem que investir nas tua mudanças. Cabeça, na tua comida. Você tem que ter músculo. Hoje, a gente sabe que o músculo está diretamente relacionado com a saúde do cérebro. Então, se hoje a moda é morrer com 96. Então, você pode morrer com 96 na cama, parado, ou você pode morrer com 96 de infarto de uma hora para outra. Porque se a gente não morrer de câncer, infarto e derrame, nós só vamos. Sim. Então, eu tenho que ter autonomia muscular. Então, assim, vamos nos estimular, vamos fazer atividade física. Tem gente que não gosta, eu também, eu mais ou menos gosto, mas assim, eu preciso disso. Para o meu futuro. Sim. Então, eu tenho que comer bem, eu tenho que fazer atividade física. Isso significa comer um monte de verduras, um monte de frutas, tomar muita água, comer comida de verdade. Essa história dos fast foods, hoje todo mundo sabe que fast food é ruim. Hoje, graças a Deus, as pessoas sabem disso, mas não é todo mundo que tem dinheiro para comer uma comida melhor. Sim. Então, assim, cada um ter uma quantidade de verdura, uma quantidade de água, uma quantidade de exercício físico. A partir do momento que você tem o seu peso ideal, que você não tem que ser magro, você tem que ter o teu peso ideal, você não tem que ser lindo, eu falo numa estética. Não é por estética, é por saúde. Saúde, com E isso certeza. fazer com que você faça a sua atividade e ir evoluindo. Hoje a gente sabe que quem faz atividade física tem menos Alzheimer. É verdade. O uso da creatina, né? mesmo é comprovado. E a creatina serve para quê? Para músculo. Então, isso tudo faz com que, se a gente tiver vasos sanguíneos bons e tolerarmos melhor tudo isso, porque nós vamos comer menos, termos menos obesidade, menos placas de ateroma, de aterosclerose, para nos fazer viver mais. Né? Isso vai fazer com que a gente viva e a gente tem que viver sem caneta. Ela é um estímulo, ela é um início, mas a gente não precisa dela. Tem que fazer as mudanças, né? Eu tô rindo aqui porque eu lembrei de uma cliente que falou assim: e agora eu fiquei pobre porque tanto tomar as injeções e além de perder o dinheiro, eu perdi músculo. Agora eu tenho que ir atrás de recuperar esse músculo. Vou ter que recuperar o dinheiro, recuperar o músculo. E no dermatologista? É sobre isso. Então, assim, vale muito a pena fazer o tratamento correto, né? Acompanhado do médico, acompanhado, se possível, né? No mundo ideal, de uma nutricionista, né? Que vai te dar aí o suporte, até para passar por esses, às vezes, enjoos, mal
trânsito aí do intestino, todas essas questões que o nutricionista já pode te ajudar, né? Porque você vai ter menos volume, então você tem que comer com mais qualidade. Eu falo que a gente só sabe comer isso. O nutricionista, ele abre o nosso leque. E te dá, né, mais opções. E às vezes é um acesso mais rápido, né? Porque às vezes o médico, a gente demora mais pra gente voltar no médico. Claro. E o nutricionista te acompanha geralmente ali uma vez por semana ou a cada 15 dias, exatamente. Né? Enfim, então, assim, a pessoa que entra nesse caminho, que por mais que seja um caminho que as pessoas às vezes estão dizendo assim, é um atalho. Não é atalho para todos, mas mesmo que para alguns seja um atalho mais rápido, tem que ter essa consciência, né, de que, olha, como a gente falou, estou investindo dinheiro aqui, mas eu também preciso investir o meu tempo e a minha disposição em melhorar a minha atividade física e a minha alimentação para eu não só perder peso, mas ganhar em saúde como um todo. Exatamente, porque a gente não vai depender da caneta pro resto da vida. Como que você vai manter isso pro resto da vida, né? Exatamente. Não, até porque a gente também não sabe como que vai ser isso a longo prazo, exatamente. Né? Que outras estratégias vão aparecer. E né? cada dia vai aparecer uma coisa nova. Porque agora é um caminho um universo que se abriu, né, com esse tipo de produto, né, análogos de LP1 e do GIP, no caso, né? Mas é um caminho que se abriu e um mercado que veio assim com força e que mudou. Você viu a observação? Mudou tamanhos de roupa, grade de roupa em empresas. Sim. Que antes tinham um público maior. Em países que a obesidade é um problema grave, e foi revista a grade de tamanhos de produção de roupas, gente. Então, assim, olha o impacto disso, não só na vida do ser humano, como no mercado. Exatamente. Então, isso veio com uma violência, assim, né? Até. Não, é muito rápido, é violento. É isso que você falou, é violento. Mas é sensacional, né? Assim, acho que para a gente encerrar esse assunto aqui, eu queria que você deixasse assim uma mensagem de incentivo e de encorajamento aí para todos que têm esse desejo ou que estão aí enfrentando algum problema de repente nessa área digestiva, acho que se né? você tem obesidade e você tem necessidade de emagrecimento, e não só a obesidade. Hoje a gente sabe, eu até esqueci de falar isso. Hoje existem estudos em fase 3 para doença gordurosa hepática. Então, hoje eu falo que todo mundo está receitando com categoria, não é só o endocrinologista, e nem é só o hormonoterapeuta, e sim o gastroenterologista. Todo mundo receita com base naquilo que precisa. Sim. Hoje existem estudos de fase 3 da semaglutida e da tirzapatida, de diminuição de fibrose do fígado por esteatohepatite. Olha só. Já foi no último DDW agora, que é o Congresso americano mundial, na verdade, de doenças do aparelho digestivo. Então, isso tudo impacta de uma forma benéfica para a saúde. E isso, todas as pessoas vão se beneficiar com isso, quase todas. Se a gente conseguisse usar essa medicação de uma forma correta e fazer com que essas pessoas diminuíssem esses problemas, isso faz com que a gente tenha uma saúde melhor. Sim. Se a gente pensar nessa saúde melhor, a gente falando de impacto financeiro para um país, é gigantesco. Isso é gigantesco, é muito menos infarto, é muito menos derrame, é muito menos próteses de joelhos colocadas. Pessoas que não vão ficar, elas vão trabalhar por mais tempo e não vão ficar com AVC na cama, não vão ter que colocar stent, isso tudo é um impacto de saúde. Menor afastamento do trabalho. Menor afastamento, é mais ganho, é trabalho, é PIB aumentando, e isso tudo impacta beneficamente no nosso mundo. Com certeza. Eu adorei ter você aqui. Eu esqueci, mas agora eu quero falar que agradecer ao nosso patrocinador, a Farmácia Farmashop, que sempre nos incentiva, nos acompanha e cuida da saúde
araponguense em especial, né? Há 60 anos já aí no mercado e eu estou lá, né? Eu vivo essa vivência mesmo, eu vivo essa rotina, né, de cuidar do paciente na ponta, né? Quando a gente recebe uma prescrição médica, a gente enxerga ali muito mais do que uma prescrição. A gente enxerga um indivíduo, uma pessoa que está ali buscando e precisando de ajuda muito mais do que só de um medicamento, né? Então, a toda a equipe aí da PharmaShop de Arapongas, o meu carinho e a minha admiração, porque estamos aí contra muitas variáveis, né, de um mercado muito competitivo, né? E a gente consegue ali se manter como uma referência mesmo no carinho, no cuidado no paciente que sai de uma consulta médica, de uma consulta odontológica ou com nutricionista, enfim, e encontra ali um carinho, o acolhimento final, né? Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada. Eu tô falando doutora aqui, eu acho até estranho, gente, também. porque a Cíntia é uma querida, é uma médica sensacional. Eu tenho assim um orgulho mesmo de dizer que ela é minha amiga e que mais uma vez está aqui porque é mais do que uma médica, ela é um ser humano incrível que ajuda, que se dispõe, que se desdobra a todos os pacientes e todo mundo que atravessa o caminho dela. Então, por isso que ela está, né, no patamar que está hoje como diretora, como chefe, né, de um dos maiores hospitais que a gente tem aqui e sendo essa referência que você é. Você é uma referência para mim de ser humano, de mulher, de coragem. Você também. E de muita coisa boa. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez Obrigada. a todos nós. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigada pelo carinho, por nos acompanhar e continuem aqui, porque com certeza a gente tem ainda muito mais assunto para falar. Hoje a gente encerra por aqui, mas o assunto é vasto e até os próximos episódios eu espero você mais uma vez. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.